uma leitura em João, capítulo 3. Vamos começar a partir do versículo 1. Vamos encontrar? Ok, então vamos começar a leitura a partir do versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Amém. Bom, essa passagem eu aposto que todos nós aqui já lemos, que é muito conhecida. É nessa passagem, nesse encontro que Jesus tem, nesse episódio desse encontro, Jesus tem com Nicodemos, um fariseu, que nós temos o tão famoso versículo 3, João 3,16, né? E nós também já ouvimos incontáveis vezes o que significa o nascer de novo. Nós sabemos muito bem que nascer de novo não é aquilo que Nicodemos estava a dizer. O nascer de novo não é um nascimento físico, mas assim um nascimento espiritual, certo? Mas hoje eu gostaria de não focar muito nessas coisas, nessas partes que a gente já está mais acostumado a ouvir, mas eu gostaria de falar um pouco sobre como esse novo nascimento ele transforma o entendimento do ser humano. Como que o novo nascimento muda a forma como o ser humano entende as coisas, principalmente as coisas de Deus. Ok? Nicodemos, primeiro de tudo, Nicodemos era um fariseu, ele era membro do Sinédrio e ele era o mestre da lei. Daí nós podemos tirar algumas coisas. Ele com certeza era alguém que tinha um profundo conhecimento das Escrituras. Da Escritura que eles tinham, a Torá, o texto sagrado do judaísmo, e ele de fato, para ter um cargo tão elevado como ele tinha, ele de fato deveria ser um conhecedor muito profundo das Escrituras. E nós também podemos observar, por esse episódio que nós temos, que ao contrário da grande maioria dos fariseus que existia na época de Jesus e na época de Nicodemos reconhecia que Jesus de fato veio da parte de Deus. E nós podemos ver pelo resto dos evangelhos que isso não era um pensamento muito popular. Os fariseus não gostavam dos ensinamentos de Jesus, não gostavam da forma como ele atraía multidões e dos ensinamentos que, ao ver deles, era muito diferente daquilo que deveria ser a palavra de Deus. Mas Nicodemos não é assim. Nicodemos, ele vai ter com Jesus e ele admite: realmente, eu acredito que você veio da parte de Deus, porque os sinais que você faz, as coisas que você diz, só pode vir de alguém que Deus está com ele, né? E isso mostra o quê? Isso mostra que Nicodemos, ele não estava tão longe da verdade, ele estava no caminho certo. Mas, mesmo assim, mesmo estando no caminho certo, mesmo estando mais certo do que a maioria da sua época, ele não foi capaz de entender a profundidade da mensagem que Jesus estava dando para ele. Bom,
existe o que Jesus disse naquele encontro entre os dois, é que existe uma grande diferença. Existem dois tipos de pessoa, que é o homem natural e o homem espiritual. Isso, estou dizendo homem, quero dizer homem e mulher, né? Vocês entendem. Existe uma grande diferença entre uma pessoa natural, uma pessoa carnal e uma pessoa espiritual. Existe aquele que é nascido do Espírito e aquele que não é nascido do Espírito. E ele diz que aqueles que são nascidos do Espírito, esses é que vão entrar no reino de Deus. Certo? Então vamos para nós desenvolvermos um pouco mais o que significa essa diferença que existe entre o homem natural e o homem espiritual. E como que isso muda a forma como nós pensamos, ou pelo menos como isso deveria mudar a forma como nós pensamos na vida. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 2. A minha versão vai ser um pouco diferente, para deixar a leitura um pouco mais fluida. Mas não deve ser muito diferente da que está aí. Vamos ler. Irmãos, já agora quem diz isso é Paulo, igreja de Corinto, né? Ele vai dizer o seguinte: irmãos, quando eu estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são mais maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós, por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio ser humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa entender? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Eu não sei se ficou muito claro o que esse texto, o que todo esse discurso de Paulo tenta nos comunicar, mas ele, mais uma vez, faz o mesmo que nós vimos na passagem de João 3. Faz uma distinção entre a pessoa que é carnal, o homem natural, e o homem espiritual. Nós temos dois tipos de pessoa aqui. E uma coisa certa, ninguém pode, aquilo que Paulo vai dizer é que ninguém pode compreender as coisas de Deus se não tiver a mente de Cristo. Certo? Um aspecto fundamental do processo de conversão de qualquer pessoa que se converte, precisa haver uma renovação do seu entendimento. E porque é isso que significa ter um novo nascimento. É uma pessoa deixar de lado tudo aquilo que ela achava que sabia e nascer novamente. É ter um novo entendimento para as coisas, ter uma nova mente. E dessa vez não a mente dela própria, mas a mente de Cristo. Para aqueles que não são nascidos do Espírito, as coisas de Deus não fazem sentido e são muitas vezes tomadas como loucura. Nós vemos muitas vezes, incontáveis vezes, né, principalmente hoje em dia, com os artistas agora que gostam muito de blasfemar do nome de Deus, né? Nós vemos tantas e tantas pessoas que fazem pouco caso do Evangelho,
zombam com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, fazem todo tipo de zombaria e não levam nada dessas coisas a sério. E até mesmo pessoas que conhecem da palavra. Não são pessoas que estão em completa ignorância do tipo, sim, elas estão em ignorância, mas não são pessoas que nunca ouviram do Evangelho, que nunca ouviram da palavra, que não tiveram contato com as Escrituras. Não, pessoas que conhecem, provavelmente conhecem muitos versículos, e versículos que são muito centrais para a nossa fé, e essas pessoas não compreendem a mensagem. Elas ouvem, decoram, chega a ser clichê para muitos deles, mas elas não compreendem. E nós podemos nessas horas nos perguntar, por que tantas pessoas não conseguem ver a Deus da forma como nós vemos, nós cristãos, nós que seguimos a Jesus? Por que elas não entendem? Por que mesmo após elas ouvirem a palavra, mesmo após elas serem advertidas, e nós avisamos para elas das consequências de se rejeitar a Deus e tudo mais, e mesmo depois de elas receberem diversas explicações a respeito da palavra, por que elas não entendem? Por que elas não compreendem essas coisas da forma como nós compreendemos, não é? Bom, existem alguns motivos para isso. Muitas vezes isso acontece porque pessoas naturais, pessoas que não são convertidas, elas procuram entender as coisas de Deus através, como Paulo disse, da sua sabedoria humana. Certo? E isso eu já vi muitas vezes. Eu já andei em muitos debates com ateus e com maltas assim, que não acreditam em Deus, mas que sabem muito de Bíblia. Sabem muito de Bíblia, sabem muitos argumentos, sabem de muita filosofia, mas não o coração deles não bate por Cristo. Né? E eu acho que no caso, pronto, é um dos casos, para essas pessoas eu acho que é a explicação mais adequada, são pessoas que procuram entender a Deus com a própria cachola, com a própria sabedoria. Tentam encaixar Deus dentro daquele padrão que ele já predeterminou. Uma pessoa pensa que, ok, se Deus existe, ele deveria ser assim. Ele deveria fazer as coisas dessa forma. E se depois a Bíblia não corresponde com aquilo, então Deus não existe. Esse tipo de coisa. Pessoas que não aceitam, por exemplo, o fato de que a vida com Deus também tem os seus mistérios, de que nem tudo o que existe, nem tudo o que Deus faz nos é revelado na sua inteireza. Nós às vezes não temos mesmo explicação para algumas coisas que acontecem, e algumas pessoas não aceitam essa realidade, algumas pessoas não conseguem viver com isso e rejeitam a Deus por causa dessas coisas, por causa da sua sabedoria humana. Às vezes o problema, agora já passando para um outro lado, às vezes o problema está justamente na forma como nós evangelizamos. Às vezes o problema não está nas pessoas que ouvem a nossa pregação, nosso evangelismo, mas às vezes o problema está em nós. Às vezes nós pregamos um Jesus muito raso. Às vezes nós pregamos um Jesus muito material, pouco espiritual. A nossa mensagem não é tão espiritual como deveria ser. Porque pensem lá nas grandes igrejas que existem hoje em dia e as coisas que eles pregam sobre Jesus. Como Jesus vai trazer prosperidade para a vida deles, como Jesus vai trazer alegria, vai trazer satisfação e tudo mais. E pouco se fala sobre levar a cruz. Pouco se fala sobre como nessa vida nós vamos ter muitas aflições, e isso faz parte da nossa vida como cristãos, é nós pegarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus, entendendo que nós provavelmente vamos ter que abrir mão de muita coisa, vamos ter que passar por sofrimento, e essa mensagem não é muito popular. Né? A mensagem espiritual, que é essa, de fato, o verdadeiro evangelho, às vezes não é muito popular para muitas pessoas. E é verdade, porque nós temos a história da porta larga, da porta estreita, do caminho largo, do caminho estreito. O caminho estreito é o que leva para a salvação. Então nós sabemos que o verdadeiro evangelho não é muito popular, de fato. São poucos os que encontram o caminho para a salvação verdadeira. Às vezes também nós nos preocupamos mais, isso voltando também para a questão do evangelismo, para a forma como nós evangelizamos, como nós pregamos a palavra, nós nos focamos demais em passar bons valores morais para as pessoas e não passar o evangelho para elas.
Às vezes nós estamos mais preocupados em transmitir bons valores e não transmitir Cristo. Um exemplo. Uma vez, eu presenciei um momento que era pessoas a discutir sobre como evangelizar certos grupos de pessoas, né, certos tipos de pessoas, e perguntaram, e fizeram uma pergunta do tipo, como é que eu faço para... Eu tenho um amigo que é homossexual. Eu lembro que isso entrou na discussão, já não lembro muito bem os detalhes, mas era algo do tipo, como é que eu convenço o meu amigo a não ser homossexual? E também outra pessoa falou, os meus amigos eles têm vidas promíscuas, eles têm sexo fora do casamento, coisas assim do tipo. Como é que eu faço para eles pararem com isso? E a resposta foi, por que você está preocupado com isso? Por que você está preocupado com isso? Porque não vai ser a heterossexualidade que vai mandar o seu amigo para o céu. Não vai ser o sexo dentro do casamento, o sexo de acordo com os padrões cristãos que vai levar o seu amigo para o céu. Não. O que vai levar o seu amigo para o céu é o Evangelho, é Cristo. Então por que você está tão preocupado com fazer ele seguir certos valores morais quando esses valores morais não vão alcançar grande coisa? É claro, nós queremos que as pessoas tenham boas morais, nós queremos influenciar a sociedade para combater, para servir como uma espécie de travão contra a maldade, não é? Nós queremos que o mundo melhore em vários aspectos, mas esses valores conservadores, e nós cristãos devemos ser de fato conservadores, eu acredito que sim, mas não é o conservadorismo que salva a alma humana, é Cristo que salva. Então, depois de tudo isso, de fato nós compreendemos que nascer de novo, ter um novo nascimento é algo muito importante. Se eu não nascer de novo, eu não entro no reino de Deus. Se eu não nascer de novo, eu nem sequer consigo, durante essa vida, entender as coisas de Deus. Se eu não tiver um novo nascimento, se eu não for nascido do Espírito. Aqueles que não são nascidos do Espírito, aqueles que são nascidos da carne, eles precisam ser chamados ao arrependimento. Eles precisam ser chamados ao novo nascimento. Certo? É por isso que essa é a nossa missão, é chamar aquelas pessoas que não conhecem a Deus, que não tiveram essa experiência do novo nascimento, para que elas se arrependam, para que elas experimentem do que é isso, para que elas possam ser salvas. E para aqueles que já se consideram como nascidos no Espírito, temos que ter muito cuidado também. Nós temos que ter muito cuidado, porque nós precisamos avaliar o nosso próprio coração, nós precisamos avaliar se nós de fato cremos no verdadeiro Cristo, se nós de fato cremos no Jesus Cristo que salva, que transforma, que nos aperfeiçoa, que nos santifica durante as nossas vidas, e que nós não cremos que o nosso Jesus Cristo não é aquele Jesus Cristo cultural, aquele Jesus que só serve para trazer conforto, de bênçãos e valores morais, aqueles belos valores morais que a gente estava falando mais cedo. Qual é o Jesus que eu sigo? É o Jesus verdadeiro, o Jesus espiritual, ou é o Jesus cultural, carnal? Porque assim, o Jesus cultural ele é muito popular entre pessoas carnais. É muito fácil para uma pessoa carnal aceitar o Jesus cultural, mas uma pessoa carnal não aceita o Jesus de fato. Certo? E uma vez que nascer de novo é tão importante, fica a pergunta de Nicodemos: como pode ser isso? Como é que se faz para um homem nascer de novo? Como é que eu faço para nascer no Espírito? E a resposta vem logo em seguida. João 3, a partir do versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
chave para o novo nascimento está na nossa fé em Cristo. É através da fé que nós temos em Cristo que nós alcançamos o novo nascimento. E fé não é, eu acho até que nós já falamos aqui algumas vezes sobre isso, mas fé, criou-se esse entendimento, essa noção de que fé é o simples acreditar na existência. Eu tenho fé, tenho fé em Deus? Sim, eu acredito que Deus existe, mas não se basta nisso. Não é isso que significa ter de fato fé. Porque fé significa confiar. Certo? Fé significa confiar, e não é uma confiança qualquer. Eu andei a pesquisar um bocado a respeito das definições, das diferentes definições de fé, e a mais simples e eficaz que eu encontrei foi confiança absoluta. É confiar absolutamente, independente de contexto, independente das circunstâncias, confiança absoluta. Isso é que é fé. Nós precisamos ter fé em Deus. O novo nascimento ele se manifesta como? Quando nós temos fé em Deus, quando nós confiamos absolutamente em Deus, quando nós confiamos absolutamente na obra redentora de Cristo, porque não basta só acreditar que Jesus Cristo foi crucificado naquele dia. Ter fé é acreditar que naquele ato ele estava levando sobre ele os nossos pecados. É que através do sacrifício dele os nossos pecados foram pagos. Isso é ter fé. Reconhecer que Jesus foi crucificado é uma coisa. Reconhecer que naquele dia algo poderosíssimo aconteceu é outra. Isso é ter fé. E nós temos que ter fé nas suas promessas. Nós temos que confiar de que Deus vai cumprir as suas promessas. De que, de fato, se Deus nos prometeu que com o novo nascimento, com a nossa fé, tendo a nossa fé em Cristo, nós iríamos obter a salvação, nós temos que confiar nisso. Porque Deus não é homem para que minta. Bom, para entender um pouco melhor sobre o que fé significa, nós podemos ver o que o autor da carta aos Hebreus disse sobre isso. Então, se nós formos para Hebreus, capítulo 11, nós vamos ter alguns versículos que falam a respeito de fé. Vamos ver a partir do versículo 1. Fazendo a leitura aqui do versículo 1 até o 3. Vamos ler. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Se nós formos agora para o versículo 6, vai dizer o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não basta só crer que de fato Deus existe, mas que Ele de fato é fiel e que Ele de fato traz bênçãos para aqueles que buscam estar perto dEle, aqueles que buscam mais de Deus, aqueles que querem estar perto de Deus, buscam a sua presença. Nós vamos para o versículo 13, vai dizer, já agora, para entender esse versículo 13, nós temos que entender que o capítulo todo de Hebreus 11 fala nos dá exemplos de como grandes homens e mulheres de Deus, pela fé, alcançaram graça aos olhos de Deus. Fala sobre os pais e os patriarcas, fala sobre os profetas, fala sobre homens e mulheres que fizeram grandes coisas para Deus pela fé, porque eles tinham muita fé, e isso agrada a Deus, isso agradou a Deus. Então no versículo 13 vai dizer a respeito deles todos: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, de onde haviam saído, teriam oportunidade de retornar. Mas agora desejam uma melhor, isso é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amém. Aqueles que tiveram um novo nascimento em Cristo, eles são capazes de compreender as verdades ocultas sobre Deus. Existem coisas que a Bíblia
é bastante explícita. Existem coisas que a Bíblia nos diz com muita clareza e que mesmo para uma pessoa que não percebe muito das coisas de Deus, elas até que fazem sentido. O problema é quando nós chegamos nos mistérios de Deus. Como é que você reage aos mistérios de Deus? Qual que é a sua atitude quando você dá de cara com um Deus que é tão grande que a sua mente humana não é capaz de compreender? Você vai rejeitar esse Deus pela forma não muito comum e muito típica que ele tem? Você vai rejeitar ele completamente ou você vai confiar nele? É só mesmo aqueles que são nascidos do Espírito que são capazes de fato compreender Deus. Porque se não for pela ajuda do próprio Espírito Santo, nós não chegamos lá, nós não temos essa capacidade de entender as coisas de Deus. As pessoas que nasceram de novo, as pessoas que são nascidas do Espírito, elas também são capazes de confiar em Deus mesmo quando tudo à sua volta desmorona. Grandes homens e mulheres de Deus, não só aqueles que Paulo listou, mas como aqueles que vieram depois, depois da ascensão de Cristo, depois da igreja primitiva, séculos depois, durante toda a história nós temos exemplos de grandes homens e mulheres de Deus que se mantiveram fiéis, que foram até o fim, mesmo quando tudo deu errado, quando tudo estava desmoronando, quando coisas não deram certo, quando haviam pessoas sofrendo, mas perseveraram até o fim, por causa da fé que eles tinham. Pessoas que são nascidas do Espírito são capazes de passar uma vida inteira sem ver a realização da promessa, mas confiar absolutamente de que ela vai se cumprir. Isso o homem natural nunca vai entender. Nunca vai entender, a menos que ele nasça de novo. Bom, a conclusão de tudo isso. Qual é a conclusão de tudo isso? Se nós voltarmos para o texto original, nós temos a comparação que Jesus faz com a serpente que foi erguida no deserto com Moisés, e que aqueles que olhavam para a serpente eram curados do veneno das serpentes. Não sei se os irmãos estão lembrando dessa passagem, mas era basicamente aqueles que olhavam para a serpente que foi erguida no deserto, eles iriam sarar, eles seriam curados do veneno que estava matando eles. E da mesma forma, convém que o Filho do Homem seja erguido, que todo aquele que olhar para ele, que confiar nele, vai ser salvo. Não vai perecer, mas vai ter vida eterna. A conclusão de tudo isso é: vamos olhar para Deus, vamos olhar para Cristo. Vamos olhar para Cristo. Porque olhar para Cristo é um conceito um pouco estranho, porque pronto, nós não usamos muito de imagens, nós não... o olhar para Cristo tem aqui esse sentido um pouco metafórico, mas é mais no sentido de quando tudo desmorona ao nosso redor, não vamos olhar para as ruínas, não vamos olhar para as coisas que estão fazendo mal, vamos olhar para Cristo, pelo que Ele já fez por nós, pelo que Ele é, por aquilo que Ele nos ensina, pelo relacionamento que nós temos com Ele, porque são essas as coisas que nos trazem esperança. Porque quando nós olhamos para a destruição que há à nossa volta, quando nós olhamos para coisas que nós não entendemos, para coisas que parece que Deus não está presente nessas coisas, nós temos que olhar para Cristo, porque é olhando para Cristo que nós encontramos paz no nosso coração. É olhando para Cristo que nós podemos descansar por causa da fé, por causa da confiança. Confiança, mais uma vez, aquela frase muito simples: confiança absoluta. Absoluta. Amém? Então é isso. Vamos ficar em pé. Vamos fazer uma oração.